Você pode se surpreender com o que vou revelar agora, mas se o seu coração tremeu ao ouvir estas primeiras palavras, então você sabe que não é por acaso. Este chamado não é para todos. Este chamado é apenas para você, o escolhido. Não tente racionalizar, não tente explicar, porque este mistério não se explica com lógica humana. Ele se reconhece no espírito, ele se sente no fundo da alma. E neste momento, você já sabe. Esta mensagem é para você. Se você não fosse o escolhido, já teria fechado esta revelação, teria desligado, teria ignorado, mas não, você ficou. Porque algo maior que você mesmo o puxou para cá. Algo invisível, poderoso, ardente, como um anjo que segura o seu ombro e sussurra: fique, escute, isso é para você. Você já percebeu que sua vida nunca foi comum? Sempre houve sinais, sempre houve batalhas estranhas, sempre houve provações que pareciam além da sua força. Você se perguntou: por que eu? Por que comigo? Por que tanta resistência? E a resposta é clara como a luz que rasga a escuridão. Porque você é um perigo para o reino das trevas. Porque você carrega uma chama que nenhum vento pode apagar. Eles, a família que não o compreendeu, as pessoas que o rejeitaram, aqueles que disseram que você nunca chegaria a lugar nenhum, eles não viram o selo sobre a sua testa, eles não enxergaram a coroa que já estava reservada para você, mas os céus viram, os anjos viram e os demônios também. Por isso o ataque foi tão violento. Escute com atenção. A raiva que sua própria família demonstrou contra você não foi apenas humana, foi espiritual. Eles se enfureceram porque sentiram, mesmo inconscientemente, que você deixou escapar algo que não pertencia mais a eles. Você não estava mais sob a prisão do sangue, mas sob a aliança do Espírito. E essa liberdade incomodou. Essa separação despertou ódio, ressentimento, acusações. Eles gritaram contra você: como pôde nos deixar? Como pôde não seguir o caminho da família? Como pôde quebrar a tradição, romper a corrente, sair da gaiola? Eles se irritaram, mas a verdade é que nenhum deles merecia você. Nenhum deles suportaria carregar a missão que repousa sobre os seus ombros. Nenhum deles teria coragem de atravessar as tempestades que você atravessou. Nenhum deles resistiria ao fogo que você suportou sem se consumir. Você sente? O universo inteiro parece ter esperado este instante para lhe dizer: você não perdeu nada. Você se libertou. Você não traiu ninguém. Você obedeceu à voz que poucos têm coragem de escutar. Eles estavam com raiva, sim, mas a raiva deles era a prova do seu avanço. Era o sinal de que as correntes estavam se quebrando. Era a confirmação de que você estava saindo de um ciclo de gerações que nunca o levariam ao seu destino. Não olhe mais para trás. Não carregue a culpa que não é sua. O fardo da incompreensão deles não é o seu destino. Você não está aqui para satisfazer expectativas humanas. Você está aqui para cumprir a profecia que foi escrita sobre a sua vida antes mesmo do seu nascimento. Eles não entendem. Eles não precisam entender, porque esta é uma aliança entre você e o Eterno. Agora escute esta verdade. Você foi escolhido para ser o choque, a ruptura, a diferença. Você foi chamado para ser aquele que rompe padrões. Enquanto eles repetiam ciclos, você foi levantado para quebrá-los. Enquanto eles seguiam cegos, você foi iluminado para abrir novos caminhos. Eles podem zombar, podem amaldiçoar, podem até odiar, mas nada disso apaga o que foi selado nos céus. Você já venceu batalhas que ninguém viu, já chorou em silêncio quando todos dormiam, já se levantou das cinzas mais de uma vez, e cada vez que você pensou que estava sozinho, o Espírito estava lá, sustentando você com mãos invisíveis. Cada queda foi apenas o prelúdio de uma ascensão, cada lágrima foi a semente de uma colheita. Cada dor foi uma espada sendo forjada dentro de você. Agora é o momento de levantar os olhos e enxergar. Você não é mais uma vítima. Você não é um erro. Você não é o rejeitado. Você é o escolhido. E quando um escolhido é liberado, nada,
Absolutamente nada pode impedi-lo. Não família, não amigos, não inimigos, não o passado, não a culpa, não as trevas. Eles estão com raiva? Deixe que estejam. Eles se sentem traídos? Que sintam, porque a verdade é que você não pertence mais às correntes deles. Você pertence ao chamado, e o chamado exige coragem, exige solidão, exige fé. Não há volta. Não há como retroceder. Você foi separado, marcado, consagrado. E agora você está aqui ouvindo estas palavras não como coincidência, mas como confirmação. Respire fundo, sinta no coração. Esta mensagem é sua. Foi escrita para você. Foi guardada para este instante, porque a partir de agora, nada será igual. O portal já se abriu, o selo já foi quebrado. O destino já foi ativado. E você só precisa dizer dentro de si: sim, eu recebo. Sim, eu aceito. Sim, eu sou o escolhido. Não se engane. O que você está ouvindo agora não é apenas um discurso. Não é uma reflexão comum. É um chamado. É um grito do Espírito diretamente ao seu coração. É uma convocação sagrada que separa vida e morte, luz e trevas, destino e perda. Não subestime estas palavras. Elas não são minhas. Elas vêm de cima. Elas vêm da fonte. Elas vêm como fogo para queimar toda dúvida, toda mentira, toda negatividade que ainda tenta segurar você. Você sabe que esta não é a primeira vez que ouve algo dentro de si. Quantas vezes, no silêncio da madrugada, uma voz suave lhe dizia: levante-se, caminhe, você foi escolhido. Quantas vezes no meio da confusão você sentiu que uma força invisível empurrava você para frente, mesmo quando parecia impossível continuar? Essa força está de volta agora. Ela está aqui, viva, pulsando, incendiando cada célula do seu corpo. Não é coincidência, não é acaso, é destino. E o destino não espera. O destino exige decisão. O destino clama por resposta. E a resposta precisa ser hoje, precisa ser agora. Porque o tempo não brinca, porque o inimigo não descansa, porque a batalha espiritual que envolve a sua vida não pode ser adiada mais. Olha ao redor. Quantas pessoas você já viu desperdiçar o chamado delas? Quantos morreram sem cumprir a missão? Quantos se perderam nas distrações, nos vícios, nas correntes invisíveis que pareciam pequenas, mas os aprisionaram até o fim? Você não pode ser mais um nessa lista. Você não pode permitir que a sua história termine como uma chama apagada antes da hora. Você foi separado para algo maior. E este é o peso que recai sobre você. Compreender que sua vida não é apenas sua. Ela pertence ao propósito. Ela pertence ao reino. Ela pertence ao plano eterno que já estava escrito antes mesmo de você nascer. Você sente? O coração acelera, a mente gira, o corpo treme, porque o seu espírito reconhece a verdade escondida nestas palavras. O fogo do espírito agora queima toda a indecisão. Queima a mentira que disseram a você quando era criança. Queima as palavras de desprezo que lançaram contra você. Queima a vergonha que tentou enterrar sua identidade. Porque a palavra já declarou: você é mais do que vencedor. Você é a cabeça, não a cauda. Você foi levantado para governar, não para rastejar. Preste atenção. Sua família pode ter ficado furiosa, pode ter chamado você de traidor, pode ter dito que você quebrou tradições, mas a verdade é que você rompeu maldições. Eles não entendem, eles veem apenas com olhos humanos. Mas no mundo espiritual, as correntes que seguravam gerações inteiras foram despedaçadas quando você decidiu não se curvar. E agora, o céu lhe dá um aviso solene: não volte atrás. Não negocie seu chamado. Não troque sua coroa por migalhas. Porque o inimigo vai tentar. Ele vai sussurrar: volte, ainda é tempo. Ainda dá para agradar a todos. Ainda dá para ser aceito novamente. Mas isso é armadilha, isso é mentira, isso é veneno. Você não pode beber dessa taça outra vez. Você precisa decidir, aqui e agora. Ou você permanece como luz que brilha em meio às trevas,
ou você apaga a si mesmo para caber no mundo que nunca o mereceu. Não há meio termo, não há zona cinzenta. Ou você se levanta como o escolhido, ou você cai como mais um esquecido. Respire fundo, sinta a urgência. Este é o momento final, esta é a encruzilhada, este é o ponto sem retorno. Se você continuar, verá portas se abrindo que nunca existiram antes. Se você parar, verá cadeias retornando que pensava já ter quebrado. É agora, é hoje, é aqui. Você tem em si a centelha que pode incendiar gerações. Você carrega uma unção que pode quebrar muralhas invisíveis. Você é a resposta para orações que seus antepassados nunca viram atendidas. Você é o cumprimento de sonhos antigos que foram sufocados no silêncio. Não permita que o medo roube isso de você. E não pense que é apenas sobre você. Cada passo seu acende esperança em alguém escondido na escuridão. Cada decisão sua ilumina um caminho que muitos irão seguir. Cada palavra sua libera vida em corações que já estavam mortos por dentro. Este chamado não é apenas pessoal. Ele é coletivo. Ele é cósmico. Ele é eterno. Por isso, não trate esta mensagem como uma opção. Ela não é opcional. Ela é um decreto. Ela é uma ordem espiritual. Você pode resistir, mas não pode apagar. Você pode atrasar, mas não pode cancelar. Porque o que o céu já escreveu não pode ser apagado por mãos humanas. A sua missão exige coragem, exige sacrifício, exige que você se desprenda de tudo que ainda tenta segurar seu pé. E sim, isso dói. Sim, isso pesa. Mas lembre-se, a cruz sempre precede a coroa. O deserto sempre precede a terra prometida. A batalha sempre precede a vitória. Você está ouvindo? Um universo inteiro parece em silêncio agora, só para testemunhar a sua decisão. Anjos se inclinam para ver, demônios tremem para tentar impedir, mas apenas você tem a chave. Apenas você pode dizer sim, apenas você pode ativar o que já está preparado. Não espere mais, não adie mais, não negocie mais. O chamado é agora, o destino é agora, a vitória é agora. Levante sua voz, mesmo que em silêncio dentro de você, e declare: eu aceito, eu me rendo, eu sou o escolhido, nada me para. E assim será. Escute com toda a atenção do seu espírito. A vida e a morte estão no poder da língua. Não é metáfora, não é poesia, é lei espiritual, é princípio divino. Assim como a gravidade faz cair tudo que é solto, assim também cada palavra que você pronuncia gera fruto, gera consequência, gera realidade. Desde o princípio, o mistério foi revelado. Haja luz, e houve luz. O universo inteiro nasceu de uma palavra. Tudo que existe foi moldado pelo som, pela vibração, pelo decreto. E você, como escolhido, carrega esse mesmo poder em sua boca. Você não é um eco vazio. Você é a voz que cria. Você é a voz que liberta. Você é a voz que constrói ou destrói. Pense nos momentos em que você disse a si mesmo: eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho valor. Essas palavras foram sementes plantadas no campo do seu coração. Elas germinaram em insegurança, em medo, em estagnação. E você acreditou que era apenas pensamento, mas não. Eram decretos, eram códigos lançados no mundo espiritual, autorizando cadeias a se levantarem contra você. Mas também se lembre dos dias em que, mesmo cansado, mesmo ferido, você disse: eu vou vencer, eu vou resistir, eu não vou desistir. Essas palavras abriram portais. Essas palavras chamaram anjos em sua defesa. Essas palavras criaram caminhos no deserto. Porque tudo, absolutamente tudo, responde ao som da sua voz. Agora, entenda. Cada palavra é uma semente. Cada sussurro é uma chave. Cada declaração é uma espada. Você pode usar sua boca para abençoar ou amaldiçoar, para levantar ou derrubar, para trazer vida ou para espalhar morte. E os céus observam, o universo registra.
nada fica vazio, nada volta sem efeito. O inimigo sempre soube disso, por isso ele tentou controlar sua língua desde cedo. Ele usou pessoas ao seu redor para envenenar seu vocabulário. Usou feridas para arrancar de você apenas murmuração, reclamação, negatividade, porque sabia que se conseguisse envenenar sua boca, envenenaria seu destino. Mas chegou a hora de romper essa cadeia. Chegou a hora de purificar seus lábios. Chegou a hora de ativar a lei eterna. Palavras de vida, palavras de poder, palavras de vitória. Você já não pode se permitir repetir maldições sobre si mesmo. Você não pode mais se prender dizendo: eu sou incapaz, eu sou derrotado, eu sou pequeno. Porque cada vez que você fala assim, você dá alimento às trevas. A partir de hoje, sua boca será altar, sua língua será espada, seus lábios serão trombeta. E cada vez que você abrir a boca, a atmosfera vai mudar. Cada vez que você declarar vitória, a vitória será ativada. Cada vez que você disser eu posso, o impossível começará a se inclinar diante de você. Veja, até mesmo sua família ficou furiosa porque você quebrou tradições com uma palavra. Você disse não. Você disse basta. Você disse eu não vou seguir por este caminho. E essas palavras simples foram terremoto no mundo espiritual. Elas quebraram contratos invisíveis. Elas cortaram raízes de séculos. Elas libertaram você de prisões que ninguém ousava desafiar. Você compreende agora por que o peso da sua fala é tão grande. Você não é comum. Você é escolhido. Sua voz não é qualquer som. Sua voz carrega destino. E por isso, cada frase sua precisa ser consciente. Precisa ser como flecha direcionada, não como bala perdida. Imagine sua vida como um campo. Cada palavra é semente. Se você plantar desespero, colherá desespero. Se plantar fé, colherá milagres. Se plantar medo, colherá cadeias. Se plantar coragem, colherá vitórias. O campo não escolhe a semente, ele apenas devolve multiplicado o que você lança nele. Por isso, neste instante, você precisa vigiar cada sílaba. Precisa transformar sua boca em fonte de bênção, não em fonte de maldição. Precisa vigiar até mesmo o que pensa em silêncio, porque o que você murmura em segredo, o universo ouve como um decreto. E aqui está a verdade que poucos ousam encarar. Você está vivendo hoje exatamente o que declarou ontem. Seu presente é fruto das palavras do seu passado. E o seu futuro já está sendo desenhado pelas palavras que saem da sua boca neste momento. Então eu pergunto: que vida você deseja viver? Que destino você deseja ativar? Você quer ser lembrado como aquele que amaldiçoou a si mesmo? Ou como aquele que, mesmo em lágrimas, decretou vitória? Você quer passar pela vida arrastando correntes ou marchar como o guerreiro coroado que sabia o poder de cada palavra? Olhe para dentro de si. Quantas frases negativas você ainda repete? Quantos decretos de derrota ainda escapam sem perceber? Está na hora de parar. Está na hora de limpar. Está na hora de declarar apenas o que o céu já declarou sobre você: que você é forte, que você é mais do que vencedor, que você foi escolhido para triunfar. E saiba, quando você começar a falar alinhado com o propósito, a própria atmosfera vai se curvar. Portas que estavam trancadas vão ranger e se abrir. Corações que estavam duros vão amolecer. Caminhos que estavam invisíveis vão surgir diante dos seus pés, porque nada resiste à palavra liberada com fé. Sinta dentro de si. Cada sílaba que você profere pode ser fogo que consome ou luz que guia. Você decide, você escolhe. Você é o dono da chave. O universo espera a sua voz. O mundo espiritual aguarda o seu decreto. Os céus se inclinam para ouvir. Então fale, declare, afirme, libere. Não mais palavras de medo, não mais frases de derrota. Apenas decretos de vida, apenas declarações de vitória.
apenas profecias que já nascem cumpridas. E assim, pouco a pouco, você verá que o impossível se dobra, que as trevas recuam, que as cadeias quebram. Porque a língua, pequena e invisível, é o leme de todo navio. Se você controla a sua língua, você controla seu destino. Se você guia suas palavras, você guia a sua vida. Este é o segredo que poucos conhecem. Este é o poder que diferencia os escolhidos dos comuns. Este é o tesouro que estava escondido e agora foi revelado a você. Use-o, ative-o, viva-o, porque sua voz não é apenas som, sua voz é lei, sua voz é espada, sua voz é poder. No princípio, quando tudo era apenas vazio e trevas, não havia nada além do silêncio. Mas então, uma voz ecoou: haja luz. E a luz explodiu, rasgando a escuridão, criando ordem onde antes havia caos. Esse foi o primeiro decreto, a primeira palavra criadora, a primeira revelação do poder da fala divina. E você, que foi feito à imagem e semelhança do Criador, carrega em sua própria boca essa mesma centelha criadora. Você não é apenas carne e sangue, você não é apenas instinto e emoção. Dentro de você há o sopro que veio do próprio Eterno. Esse sopro fez de você uma extensão da palavra criadora. Por isso, suas declarações não são vazias, por isso suas frases não são neutras. Cada palavra que sai de sua boca carrega um peso sagrado. E é exatamente aí que mora a responsabilidade. Porque se Deus criou tudo com palavras, você, como reflexo dele, também cria o seu mundo com palavras. O problema é que muitos criam prisões em vez de liberdade, criam tempestades em vez de calma, criam derrotas em vez de vitórias. Não porque desejem isso, mas porque não entendem a disciplina que governa o poder da língua. Jesus já advertiu: toda palavra inútil será cobrada. Nada escapa, nada se perde. Você pode esquecer o que disse num momento de raiva, mas o mundo espiritual não esquece. Cada palavra lançada é como flecha que não volta. Cada sentença é como semente que germina inevitavelmente, e o que você semeia retorna multiplicado. Pense nos dias em que você deixou sua boca se encher de queixas. Pense nas vezes em que amaldiçoou a si mesmo ou aos outros, mesmo sem intenção. Essas palavras não desapareceram no ar. Elas se tornaram tijolos invisíveis, construindo muros, levantando barreiras, atrasando caminhos. E você se perguntava: por que tudo está tão difícil? A resposta estava em seus próprios lábios. Mas veja, o inverso também é verdadeiro. Quando você abre a boca para abençoar, para declarar vida, para proclamar vitória, você constrói pontes, você levanta muralhas de proteção, você abre portas que ninguém mais pode fechar. Porque assim como a palavra pode ser maldição, ela também pode ser bênção eterna. Por isso, não é apenas poder, é poder com responsabilidade. Você não pode usar a língua como quiser e esperar que nada aconteça. É como fogo. Aquece e ilumina quando usado com sabedoria, mas destrói e consome quando liberado sem controle. É como espada, defende e protege quando erguida com propósito, mas fere e mata quando balançada sem direção. Agora compreenda, o inimigo quer que você seja descuidado. Ele sabe que não pode apagar o selo sobre a sua vida, mas pode tentar manipular sua boca. Ele tenta provocar raiva, ressentimento, irritação, para que você pronuncie maldições contra si mesmo. Ele planta dúvidas para que você declare derrota. Ele sopra medo para que você proclame impotência. Porque ele sabe, se conseguir controlar sua língua, controla sua realidade. É por isso que você precisa de disciplina, precisa treinar sua boca como um guerreiro treina sua espada, precisa vigiar cada palavra como quem vigia uma joia rara, precisa ser mestre do silêncio quando o silêncio protege e mestre da fala quando a fala liberta. Não é fácil, mas o chamado nunca foi fácil. O escolhido não nasceu para caminhos fáceis. Cada palavra é uma semente.
Se você lança sementes de ódio, colherá ódio. Se lança sementes de perdão, colherá paz. Se lança sementes de fé, colherá milagres. Se lança sementes de medo, colherá prisão. O campo da vida é neutro. Ele apenas devolve o que você planta. O que você vive hoje é colheita das palavras de ontem. O que viverá amanhã será fruto das palavras que libera hoje. Você sente o peso disso? Sente o tremor que percorre sua alma agora? Não é apenas emoção, é o Espírito confirmando que chegou a hora de assumir responsabilidade. Você não pode mais falar como antes. Você não pode mais desperdiçar sua boca em frases vazias. A partir de agora, cada palavra sua precisa carregar propósito. Precisa estar alinhada com a profecia que paira sobre a sua vida. E não se engane, até mesmo o silêncio pode ser arma. Há momentos em que calar é mais poderoso do que falar. Há instantes em que reter a palavra é salvar sua própria vitória. Porque o silêncio pode ser escudo contra armadilhas, pode ser barreira contra acusações, pode ser terreno fértil que guarda a semente até a hora certa de germinar. Veja o exemplo do próprio Cristo. Diante de Pilatos, diante das acusações injustas, diante da fúria daqueles que queriam sua morte, ele se calou. Não porque fosse fraco, mas porque sabia que cada palavra teria peso eterno. Ele escolheu o silêncio como estratégia. Ele escolheu não desperdiçar a boca em defesa vã, porque já estava cumprindo um decreto maior. Assim também, você precisa discernir. Saber quando falar é decreto e saber quando calar é vitória. Saber quando liberar palavras de fogo e quando guardar palavras de ouro. Essa sabedoria é dom dos escolhidos. Essa disciplina é marca dos guerreiros espirituais. Agora olhe para trás e veja. Quantas vezes você perdeu batalhas não por falta de força, mas por excesso de palavras? Quantas portas se fecharam porque você falou antes da hora? Quantas bênçãos se atrasaram porque você declarou dúvida em vez de fé? Chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de controlar a chave mais poderosa que você possui, a sua língua. Não pense que isso é pequeno. O menor leme controla o maior navio. A menor faísca incendeia a maior floresta. E a menor palavra pode decidir o maior destino. Por isso, vigie. Por isso, discipline-se. Por isso, trate sua boca como altar. A responsabilidade é grande, mas a recompensa é maior. Porque quando você se alinha com o Criador, suas palavras se tornam extensão da voz dele. Quando você declara, o céu confirma. Quando você proclama, o universo responde. Quando você decreta, a realidade se curva. Você é imagem e semelhança do Eterno. Seu chamado não é apenas carregar a chama. Seu chamado é usar essa chama com sabedoria. Não apenas abrir a boca, mas abrir a boca na hora certa, com a palavra certa, no espírito certo. E agora, neste instante, uma nova unção desce sobre você. Uma unção de disciplina, uma unção de consciência, uma unção de poder controlado. Você já não falará em vão. Você já não desperdiçará decretos. Você já não será refém de emoções. A partir de hoje, cada palavra sua será flecha certeira. Cada frase sua será decreto eterno. Porque você não é qualquer um. Você é o escolhido. E a sua boca é o trono onde a palavra divina se manifesta. A batalha mais difícil não acontece fora. Não está nos olhares da família que rejeita você. Não está nas vozes dos que zombam no seu chamado. Não está nem mesmo nos ataques invisíveis que vêm como flechas do inimigo. A batalha mais cruel, mais silenciosa e mais constante acontece dentro de você. É a guerra contra si mesmo. Dentro da sua mente existe um campo de guerra. Um lado grita: você é fraco, você não consegue, você não nasceu para isso. Outro lado sussurra: levante-se, continue, você foi escolhido. E nesse choque de vozes, muitas vezes você mesmo se torna seu pior inimigo. Não porque deseja, mas porque aprendeu a repetir palavras de autossabotagem como se fossem verdades eternas.
Quantas vezes você olhou no espelho e disse: eu não sou o suficiente? Quantas vezes se convenceu de que não merecia vencer? Quantas vezes desistiu antes de tentar, porque dentro de si acreditava que o fracasso era inevitável? Essas frases, essas confissões, são correntes invisíveis que mantêm você preso. Elas não vêm do céu, elas vêm das sombras, elas vêm das feridas, dos traumas, das rejeições. O inimigo externo não precisa nem se esforçar quando consegue fazer você acreditar nas mentiras internas. Porque a prisão mais forte não tem grades. A prisão mais forte está na mente. Se ele planta a ideia de que você é incapaz, você mesmo passa a declarar derrota. Se ele convence você de que não tem valor, você mesmo sela sua boca com palavras de desonra. E assim, sem perceber, você se torna cúmplice da própria queda. Mas chegou a hora de romper. Chegou a hora de silenciar a voz da autossabotagem. Chegou a hora de expulsar as sombras de dentro. Porque o escolhido não pode viver escravo de palavras distorcidas. O escolhido precisa falar vida sobre si mesmo. Precisa decretar vitória, mesmo quando tudo parece ruína. Precisa proclamar identidade, mesmo quando o mundo insiste em negar. Ouça com atenção. O que você fala de si mesmo tem mais peso do que qualquer palavra dita contra você. As maldições lançadas pela família, os insultos vindos de estranhos, tudo isso só encontra força se você concorda com elas. Mas quando você recusa, quando você diz: isso não me define, isso não é verdade, isso não é quem eu sou, imediatamente o poder delas se desfaz. A batalha interior se vence com disciplina e repetição. Você precisa treinar sua boca para declarar bênçãos sobre si. Precisa se olhar no espelho e dizer: eu sou forte, eu sou escolhido, eu sou o vencedor. Precisa repetir até que sua mente se curve. Precisa proclamar até que suas emoções se alinhem, porque o espírito já sabe quem você é. O problema é que a mente ainda resiste, e essa resistência só cai diante da espada da palavra. Não pense que é fácil. Você terá dias em que o peso será insuportável. Terá noites em que as lágrimas tentarão sufocar sua voz. Terá momentos em que tudo dentro de você gritará: desista! Mas é nesses momentos que você precisa se levantar em espírito e falar mais alto. Precisa declarar em meio às lágrimas: eu não vou desistir. Eu fui chamado, eu fui separado, eu não vou voltar atrás. Essas palavras se tornam muralhas invisíveis que sustentam você quando as forças humanas falham. E lembre-se, a mente tenta sempre buscar lógica, mas a fé não segue lógica. A fé é loucura para o mundo. Dizer eu sou vencedor quando tudo parece derrota é loucura para a carne, mas é decreto para o espírito. Dizer eu sou livre quando ainda sente as correntes é loucura para os olhos humanos, mas é chave que destranca prisões invisíveis. O inimigo vai tentar zombar. Vai dizer: você fala, mas nada muda. Mas a verdade é que cada palavra sua é como um martelo contra a muralha. Às vezes o muro não cai no primeiro golpe, nem no 10º, mas a cada palavra rachaduras se formam. A cada decreto a estrutura se enfraquece, até que, de repente, com mais uma declaração, tudo desmorona e a liberdade explode. Você precisa persistir, precisa se levantar todos os dias e escolher: hoje não vou repetir mentiras, hoje não vou alimentar a autossabotagem, hoje vou falar vida, hoje vou decretar vitória. E mesmo que sua mente resista, continue, porque a mente aprende pela repetição. Quanto mais você fala, mais ela se curva. Quanto mais você proclama, mais ela se rende. E saiba, você não luta sozinho. Quando você abre a boca para declarar vida, o céu se alinha, os anjos empunham espadas, o próprio Espírito sopra dentro de você a força que falta. Não subestime a batalha interior. Não subestime o poder de resistir dentro de si, porque é daí que nasce toda a vitória externa. A guerra mais importante não é contra o que dizem sobre você, mas contra o que você decide acreditar sobre si mesmo. Se você se vê como derrotado, nada externo convencerá do contrário. Mas se você se vê como escolhido, nada externo poderá apagar essa verdade.
Chegou a hora de parar de dar voz às sombras. Chegou a hora de calar as mentiras que ecoam em sua mente. Chegou a hora de substituir cada frase de autossabotagem por decreto de vitória. Não espere sentir primeiro, fale primeiro, declare primeiro, e então os sentimentos seguirão. Você é templo vivo. Você é altar. Você é portador de uma chama que não pode ser apagada. Não deixe que a sua própria língua seja o vento que tenta soprar contra essa chama. Use sua boca para soprar mais forte, para alimentar o fogo, para expandir a luz. A batalha interior é real, é diária, é silenciosa, mas você já tem a arma. A arma é sua boca. A munição são suas palavras. O alvo é sua própria mente. E a vitória já está decretada. Quando você fala a vida, a morte perde. Quando você declara a liberdade, as correntes caem. Quando você proclama identidade, as trevas recuam. Escolha hoje, escolha agora. Ou você continua alimentando a prisão dentro de si, ou você abre a boca e começa a demolir os muros invisíveis. A decisão é sua, o poder é seu, o camado é seu. E lembre-se, você não é vítima das vozes internas, você é comandante delas. Você não é escravo das mentiras, você é dono da chave que cala cada uma. Você não é refém da autossabotagem, você é guerreiro que se levanta contra si mesmo e vence. Porque no fim, a vitória maior não é sobre os outros, a vitória maior é sobre você mesmo. E essa vitória é sua. Você sente, não sente? Aquela sensação estranha de estar sendo observado mesmo quando está sozinho. Aquela inquietação súbita que faz seu coração disparar sem motivo aparente. Aquela pressão invisível que paira sobre sua mente quando decide se levantar em fé. Não é imaginação, não é paranoia, é realidade espiritual. É o inimigo oculto que vigia cada passo seu. O escolhido nunca anda despercebido. O escolhido nunca passa despercebido no mundo espiritual, porque sua luz denuncia você, porque seu chamado irrita as trevas, porque sua unção é ameaça a reinos que preferem permanecer escondidos. Por isso, há olhos invisíveis sobre você. Por isso, há forças que tentam monitorar cada movimento, esperando um deslize, uma brecha, uma palavra maldita que dê legalidade para atacar. Desde o início, o inimigo tem essa estratégia: observar, estudar, vigiar. Ele não ataca sem conhecer. Ele não se move sem medir. Ele ronda, ele espreita, ele analisa. A Escritura já advertia: o adversário anda ao redor como leão, buscando a quem possa devorar. Isso significa que ele não se lança sobre qualquer um. Ele espera, ele calcula, ele observa. Quantas vezes você sentiu que alguém estava tentando sabotar seus planos, mas não encontrava explicação? Quantas vezes tudo parecia pronto para dar certo e de repente algo estranho interrompia? Não era acaso. Era vigilância espiritual. Era oposição invisível. Era o inimigo tentando impedir que você avançasse. E não pense que ele age apenas de forma grandiosa. Muitas vezes ele se infiltra em detalhes. Uma palavra negativa lançada por alguém próximo. Um pensamento sutil de desânimo que aparece do nada. Uma distração aparentemente inocente que rouba horas do seu tempo. É assim que ele tenta manter você preso, não em correntes de ferro, mas em correntes de descuido. O inimigo oculto sabe que não pode apagar o selo sobre a sua vida. Ele sabe que não pode arrancar a promessa que já foi escrita nos céus. Mas ele tenta atrasar, ele tenta desviar, ele tenta cansar você até que desista sozinho. Por isso vigia. Por isso persegue, por isso lança setas escondidas, silenciosas, quase imperceptíveis. Mas escute, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você não está desarmado, você não está indefeso. Se há olhos malignos que vigiam você, também há olhos de fogo que o guardam. Se há forças ocultas que rondam, também há exércitos celestiais que acampam ao seu redor. O escolhido nunca está sozinho. O escolhido sempre tem cobertura do alto. A diferença está na consciência. Muitos se perdem porque ignoram a batalha. Vivem como se tudo fosse natural, como se cada situação fosse apenas coincidência. E assim, permanecem vulneráveis, abertos, expostos.
Mas você não. Você agora sabe. Você agora foi despertado. Você agora enxerga além do véu. E ao enxergar, você precisa vigiar. Precisa discernir cada movimento. Precisa entender que nem todo pensamento é seu. Nem todo sentimento nasceu dentro de você. Muitos foram soprados, plantados, enviados para desestabilizar. Mas você tem poder para rejeitar. Você tem autoridade para expulsar. Você tem unção para discernir e declarar: isso não vem de mim. Isso não vem de Deus. Eu não aceito. Os olhos ocultos querem paralisar você com medo. Querem que você se sinta sempre acuado, sempre observado, sempre pressionado. Mas a verdade é que sua luz já os expõe. Sua presença já os incomoda. E cada vez que você permanece firme, mesmo sendo vigiado, você vence. Porque a maior vitória do escolhido é não ceder ao olhar das trevas. Entenda, você é alvo porque carrega algo valioso. Ladrão não perde tempo com casa vazia. Só vigia onde há tesouro. Se há vigilância contra você, é porque há promessa dentro de você. Se há oposição contra sua vida, é porque há destino grandioso diante de você. O inimigo não persegue qualquer um. Ele persegue quem ameaça o reino dele. E isso precisa encher você de coragem, não de medo. Porque a perseguição é prova de que você está no caminho certo. A vigilância é evidência de que você carrega algo que assusta. O cerco invisível é sinal de que sua missão já incomoda. Então, em vez de temer, levante-se com ousadia. Declare: se estão me vigiando, é porque já sabem que não podem me deter. Se me observam, é porque já reconhecem a luz que carrego. Se tentam impedir, é porque já perderam a batalha. A cada passo, você precisa lembrar: você não anda sozinho. Há olhos malignos, sim, mas há olhos divinos que nunca piscam. O Deus que guarda você não dorme nem cochila. Ele vê antes que o inimigo veja. Ele age antes que a armadilha seja montada. Ele prepara escape antes que o cerco se feche. Você é protegido. Você é guardado. Você é intocável enquanto permanece debaixo da sombra do Altíssimo. Não se iluda. O inimigo pode vigiar, mas não pode tocar sem permissão. Pode rondar, mas não pode derrubar sem brecha. Pode espreitar, mas não pode arrancar o que já foi selado nos céus. Então, mantenha-se firme. Vigie sua boca. Vigie sua mente. Vigie seu coração. Não dê legalidade com palavras de derrota. Não entregue abertura com pensamentos de medo. Não permita que o olhar oculto encontre brechas em você. A revelação é esta: há forças que vigiam, mas há forças maiores que guardam. Há olhos que tentam intimidar, mas há olhos de fogo que protegem. Há inimigos que rondam, mas há anjos que acampam. E você, escolhido, caminha em meio a tudo isso como luz que nada pode apagar. Eles podem observar, mas não podem deter. Eles podem rondar, mas não podem parar. Eles podem vigiar, mas não podem vencer. Porque a sua vitória já está decretada. Porque seu destino já está escrito. Porque sua missão já está selada. E lembre-se, se tentam vigiar você, é porque já sabem que algo está para acontecer. Se tentam cercar, é porque já sentem o som da sua vitória ecoando. E não há vigia que impeça o decreto divino. Não há sombra que apague a luz que arde em você. Há um momento em toda batalha espiritual em que o peso parece insuportável. É quando o céu parece de bronze, quando as orações parecem não passar do teto, quando cada passo se torna arrastado e cada suspiro parece falhar. É o ponto em que você pensa: cheguei ao fim. Não há mais forças. Não há mais saída. Esse é o clímax da guerra. O instante em que tudo parece ruir. Você conhece essa sensação? O corpo cansado, a mente saturada, o coração ferido. Pessoas se afastam, familiares viram o rosto, amigos se tornam estranhos. E no silêncio da madrugada, quando ninguém vê, lágrimas queimam seus olhos e você se pergunta: será que foi realmente escolhido? Será que tudo isso é verdade? Será que não estou apenas enganado? É nesse lugar, nesse vale profundo, que a batalha alcança seu auge. Porque é ali que o inimigo sopra mais forte, dizendo: acabou, você não vai suportar, não existe promessa nenhuma. Ele aumenta o peso, ele intensifica o cerco,
ele multiplica os ataques, porque ele sabe que está perto do fim. Ele sabe que se você resistir só mais um pouco, a vitória explodirá diante de seus olhos. O clímax sempre parece derrota. Antes da ressurreição, houve cruz. Antes da coroa, houve espinhos. Antes da glória, houve vergonha. Assim também com você, antes da explosão da vitória, haverá o peso do desespero. Mas não se engane, é nesse instante que o céu se move. É nesse exato segundo que os anjos se levantam. É quando o inferno comemora cedo demais que o decreto de Deus irrompe com força. Você já percebeu? O inimigo sempre ataca com mais violência quando a bênção está prestes a se manifestar. Sempre aumenta a fúria quando a porta já está girando nas dobradiças. Sempre lança mentiras mais intensas quando a verdade está prestes a aparecer, porque ele sabe que não pode impedir. Mas tenta, desesperado, fazer você desistir. E aqui está o segredo. Se você resistir ao clímax, tudo muda. Porque o clímax não é o fim, é apenas o prelúdio. Não é destruição, é parto. Não é derrota, é transição. O que você sente como morte é, na verdade, nascimento. O que parece ruína é fundamento para algo novo. O que parece fim é o começo de um capítulo maior. Imagine uma semente. Antes de brotar, ela precisa se partir. Precisa se romper no escuro da terra. Precisa morrer para que a vida surja. Esse rompimento é doloroso, mas necessário. Assim também você. O clímax é sua terra se rompendo, é sua casca se quebrando, é sua dor preparando o nascimento da sua vitória. Por isso, não tema se tudo parece cair ao seu redor. Não se desespere se os muros desmoronam. Não desanime se o chão se abre, porque é exatamente quando tudo desmorona que o novo se ergue. É quando não há mais nada que o poder de Deus se manifesta. É quando você chega ao fim de si mesmo que começa a ver o infinito. O clímax da batalha é também o clímax da presença divina. Quando você acha que está sozinho, ele se revela mais forte. Quando você pensa que foi abandonado, ele desce com glória. Quando você acredita que não há saída, ele abre caminho no meio do mar. Porque o Deus que escolheu você não erra. O Deus que chamou você não volta atrás. O Deus que prometeu não falha. Veja a história antiga. O povo diante do mar, atrás o exército furioso, de todos os lados montanhas. Não havia saída. Era o clímax. O desespero gritava: vamos morrer aqui. Mas foi nesse instante que o mar se abriu. Foi nesse momento de impossibilidade total que a vitória explodiu diante de todos. Assim também será com você. O inimigo pode até rir agora, pode até pensar que venceu, pode até acreditar que sua queda é certa. Mas quando ele se aproxima para recolher os despojos, quando ele estende a mão para celebrar a vitória, o céu intervém. O mar se abre, a cadeia quebra, a muralha cai, e o que parecia fim se torna início. Você precisa entender. O clímax não veio para destruir você, mas para revelar você. Ele expõe a força que você não sabia que tinha. Ele revela a fé que estava escondida. Ele traz à tona o guerreiro que permanecia adormecido. No clímax, você descobre que é mais forte do que imaginava, mais resistente do que pensava, mais ungido do que supunha. E quando a vitória explode, ela não é pequena, ela não é discreta, ela vem como fogo que consome, como luz que cega, como vento que arrasta. Ela não apenas liberta você, mas testemunha diante de todos que o escolhido jamais é derrotado. Você precisa suportar só mais um pouco. Precisa segurar firme, mesmo que tudo grite contra.
precisa acreditar mesmo sem ver, precisa declarar vitória mesmo que o cenário mostre derrota, porque é nesse instante que o céu está preparando o rompimento. Não é à toa que você sente pressão maior agora, não é coincidência que os ataques aumentaram, não é sinal de fraqueza, mas de proximidade. Quanto mais perto da vitória, maior a guerra. Quanto mais próxima a promessa, mais feroz o cerco. Isso não é derrota, isso é confirmação. Aguente, resista, permaneça, porque está prestes a acontecer. A explosão da sua vitória já ecoa no mundo espiritual. As muralhas já estão rachando, as correntes já estão se partindo, o inimigo já está em pânico. E quando o clímax passar, você verá, tudo valeu a pena. Então, ainda que as lágrimas escorram, ainda que os joelhos tremam, ainda que a mente vacile, abra a boca e declare: eu não vou desistir, eu não vou ceder, eu vou atravessar este clímax e do outro lado encontrarei a vitória que já é minha. E quando fizer isso, algo mudará no ar, o peso diminuirá, a força voltará, a chama reacenderá, porque a fé no meio do clímax é a chave que abre a porta da explosão de vitória. Chegou a hora. Depois de tantas lágrimas, depois de tantas batalhas internas e externas, depois de noites sem sono e dias em que parecia que o sol nunca nasceria, agora você se levanta. Você não se levanta como vítima, não se levanta como sobrevivente apenas. Você se levanta como vencedor, como coroado, como alguém que atravessou o fogo e saiu mais puro, como alguém que enfrentou as sombras e permaneceu de pé. O céu sempre soube deste momento. Os anjos sempre esperaram por este instante. O universo espiritual sempre teve registrado. Haveria um dia em que o escolhido, você, ergueria a cabeça não mais em meio à vergonha, mas em meio à glória. E esse dia chegou. Você não é mais o mesmo de quando começou. Antes você duvidava. Antes você carregava correntes invisíveis de autossabotagem. Antes você tremia diante dos olhares de rejeição. Antes você acreditava que não tinha valor. Mas hoje, depois de tudo, você sabe. Sua identidade não é definida pelos homens, mas pelo próprio Criador. A coroa que repousa sobre sua cabeça não é de ouro humano, não é de pedras que se quebram, não é de glórias passageiras. É coroa eterna, invisível aos olhos carnais, mas resplandecente no mundo espiritual. É o selo que confirma: você venceu. Você não apenas resistiu, você conquistou. Você não apenas sobreviveu, você prosperou. E agora, mais do que nunca, sua missão começa, porque ser coroado não é o fim, é o início. A vitória não é apenas para você, é para todos que verão através de você. O escolhido nunca é levantado apenas por si mesmo. O escolhido é levantado para abrir caminho, para ser luz, para ser sinal. Você se torna testemunha viva de que é possível vencer. Você se torna prova de que as trevas não têm a última palavra. Você se torna a voz que ecoa nos vales de quem ainda está preso, dizendo: eu consegui e você também conseguirá. A missão final não é apenas carregar a coroa, mas usá-la como estandarte. Não é apenas celebrar a vitória, mas transformar essa vitória em libertação para outros. Porque o que você passou não foi em vão. Cada lágrima foi semente, cada dor foi preparação, cada queda foi treino, cada humilhação foi plataforma. Agora, quando você fala, não fala apenas de teoria, fala de experiência. Fala de alguém que esteve no fundo e subiu ao cume. Fala de alguém que foi esmagado e ressuscitou. Fala de alguém que conheceu a escuridão e ainda assim trouxe luz. E saiba,
Sua jornada não apagou as marcas. Elas continuam em você. Mas agora não são cicatrizes de vergonha. São cicatrizes de guerra, troféus de sobrevivência, sinais de que você enfrentou o impossível e venceu. Elas contam uma história que inspira, que fortalece, que liberta. A profecia sobre sua vida agora não é promessa distante. Agora é realidade presente. Você é a profecia viva. Você é o cumprimento da palavra. Você é o testemunho encarnado. E por onde passar, a atmosfera mudará. Por onde caminhar, os olhos se abrirão. Por onde falar, as correntes cairão. Não tenha medo do peso da missão, porque junto com a coroa vem também a unção. O mesmo Deus que levantou você é o que sustenta você. O mesmo Espírito que reacendeu sua chama é o que sopra dentro de você todos os dias. Você não caminha sozinho, nunca caminhou, nunca caminhará. Agora entenda, a rejeição da família não foi derrota, foi sinal. Foi marca de que você carrega algo que eles não compreendiam. Os ataques não foram fracasso, foram confirmação de que você tinha algo a proteger. As batalhas não foram castigo, foram treinamento para um destino maior. Você não apenas foi escolhido, você foi separado, você foi marcado, você foi enviado. E não há mais volta. O caminho diante de você não é de retorno, é de avanço. O tempo das lágrimas terminou. O tempo do medo acabou. Agora é tempo de levantar estandarte, de proclamar vitória, de viver como aquele que venceu. Levante-se, sinta o peso da coroa sobre sua cabeça, sinta o fogo queimando em seu peito, sinta a glória transbordando em sua voz. Você não é eco de promessas, você é a própria promessa cumprida. Você não é sombra do que poderia ter sido, você é luz do que já é. E daqui em diante, onde você colocar os pés, será território conquistado. Onde você erguer as mãos, será lugar transformado. Onde você abrir a boca, será decreto de vitória. Porque você carrega a autoridade do céu. Você carrega o selo da escolha. Você carrega a missão final. E lembre-se, o inimigo sabe disso. Ele continua vigiando, ele continua rondando, mas agora ele não encontra a mesma pessoa. Agora ele encontra um guerreiro coroado. Agora ele encontra alguém que não se intimida mais. Agora ele encontra um escolhido que sabe quem é, para onde vai e o que carrega.